E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Aqui quem fala é o professor Carlinhos, professor de ciência de vocês. Gente, hoje eu tô gravando essa aula aqui para vocês, né, para comentar um pouco sobre o TD que vocês receberam, né, vocês que estão no online, que vocês pegaram na escola para resolver e entregar até o dia 10 da outra semana, né? Então, vamos nós. Pessoal, seguinte, o TD de vocês, do sexto ano, né, graças a Deus, a gente conseguiu ver todos os conteúdos, né? O pessoal que está no presencial já viu, e vocês que estão no online também já viu o conteúdo todo, inclusive nós já estamos com conteúdo a mais, né? O TD de vocês foi só sobre o sistema sensorial, então foi sobre tato, visão, olfato, paladar e audição, mas nós já até tivemos aula de sistema respiratório, né? Só que eu não cobrei no TD, só cobrei o sistema sensorial porque eu fiquei preocupado que não desse tempo de ver os demais, né? Mas não tem problema não. A gente viu o sistema respiratório, já foi um conteúdo que já fica já para o próximo TD, tá bom? Então o TD de maio de vocês foi só sobre o sistema sensorial, que nós já tivemos essas aulas. Vocês já têm todas as aulas no canal de sistema sensorial, foram duas aulas, né? A primeira sobre visão, olfato e paladar e a segunda sobre audição e tato, né? Inclusive a gente até fez umas questõezinhas também. Então o TD está bem de boa, né? Primeira questão, quando se menciona a cor dos olhos de uma pessoa, está se fazendo referência à coloração da estrutura do globo ocular chamada de, a gente falou bastante isso na sala, né? Qual é a parte do olho que a gente fala a cor dos olhos, mas na verdade a cor dos olhos se refere a qual estrutura, né? Pupilo, cristalina, córnea, a íris ou globo ciliar. Então é só você marcar qual dessas estruturas é popularmente conhecida como a cor dos olhos, né? O que dá a cor dos olhos. Não é a parte branca, é a cor mesmo, tá bom? A segunda questão é para você dizer quais são os receptores presentes na nossa retina, os nossos fotorreceptores, o nome deles. Então, também bem tranquilo, nós falamos dessas células, né? As duas principais células que ficam na nossa retina, que captam a luz, né? Quando a luz passa pela a nossa pupila e vai em direção à retina, lá na retina nós temos dois tipos de células que captam a luz, né? Inclusive são as células que até a gente falou que uma delas consegue distinguir cor e a outra não. Qual é o nome dessas duas células, né? Então bem tranquilo, tá certo? A terceira é para você assinalar a alternativa correta sobre a estrutura do olho humano, né? Então você vai ver, por exemplo, a córnea é pigmentada e dá cor aos olhos. Se for verdadeiro, você marca, senão você vai analisar todas as cinco e ver qual delas está correta. Lembrando que a terceira questão é sobre a visão, né? Então pegue o slide, dê uma olhadinha lá nas anotações, nas figuras também e assista de novo a aula, né, sobre a parte da visão, tá? Na 4 você vai citar dois problemas que podem afetar o nosso sentido da visão. Inclusive eu comentei dois também, né? Eu comentei duas doenças com vocês na aula, tá? Pode comentar essas duas doenças, se você tiver pesquisado outra doença também não tem problema, tá? Mas pelo menos duas a gente falou na aula, né? Sobre dois problemas que atingem a nossa visão. A quinta questão já é sobre o sentido do paladar. E aí nós falamos da língua, falamos das células responsáveis por captar o sabor, né? E a quinta questão é só para você dizer qual é o nome, qual é o tipo de célula que capta a nossa sensação de sabor, né? São células fotorreceptoras, são quimiorreceptoras, qual é o tipo de células que são os botões gustativos, né? As papilas gustativas são classificadas como que grupo de células. Então você vai procurar o item que tenha o tipo de receptor que são as nossas células gustativas, né? Nossas papilas gustativas. Na sexta você vai justificar a resposta. Gosto e sabor é a mesma coisa? Né? Se você tiver assistido às aulas, você já vai saber responder essa questão. A gente falou isso na sala, né, sobre o gosto e sabor, se é a mesma coisa ou não. Eu expliquei isso na sala, não vou responder aqui porque eu vou dar a resposta, né? Mas a gente comentou sim na aula sobre gosto e sabor. É a mesma coisa? Será que não é? Né? Então, dê uma olhadinha lá na aula que você vai saber responder essa questão tranquilamente, tá? Foi até quando a gente relacionou o sentido olfatório com o sentido gustativo, né? A gente viu que existe uma relação entre as papilas gustativas, entre o sabor dos alimentos e também sobre o cheiro, né? E a gente viu que quando a gente tem essa relação, né, tanto do olfato como do paladar, a gente consegue responder essa questão, se gosto e sabor é a mesma coisa, tá?
Na sétima, você vai marcar, aí a sétima já é sobre audição, então já é a parte 2, então é o vídeo que tem sistema sensorial parte 2. Você vai marcar aí qual é a sequência correta em que as ondas sonoras passam pelo nosso ouvido, né? Quando as ondas sonoras atingem o ouvido, né, a nossa orelha, elas vão passando por qual estrutura, né? A gente até viu que a orelha é dividida em 3 partes, né? A orelha externa, a orelha média e a orelha interna. Então cada parte dessa tem algumas estruturas, que o som ele vai seguir um caminho, ele vai passar primeiro por uma delas, depois pela outra. Então qual é essa sequência? Você vai marcar o item que contenha a sequência que as ondas sonoras vão passando, tá bom? Na oitava, gente, você vai dizer quais são os receptores responsáveis pela captação do odor. Como assim, pessoal? Você vai dizer se são fotorreceptores, se são quimiorreceptores, se são mecanorreceptores, qual é o tipo de receptor que capta o cheiro, tá? Só por curiosidade, né? Na verdade, só dar uma dica. Os mesmos receptores que captam o cheiro são também classificados, é o mesmo grupo de receptores da quinta questão, tá? Só é a mesma coisa? Não, não é a mesma. Uma são os botões gustativos e outras são as células olfatórias, mas o tipo, a classificação dos dois é a mesma. Então, se você sabe a 5, você sabe a oitava, tá certo? A nona, você vai dizer 3 receptores presentes na nossa pele. Quando a gente teve aula sobre tato, eu falei para vocês que toda a nossa pele, né, espalhado pela nossa pele, nós temos vários receptores que detectam pressão, que detectam calor, que detectam o frio, que detectam o toque. Cada receptorzinho desse tem um nome. Então você vai dizer 3 deles e falar para que eles servem. Ah, receptor fulano de tal serve para isso. Então você vai citar 3, tá bom? E na última, né, sobre a labirintite, e aí já é uma questão sobre audição, né, sobre o sentido da audição. A labirintite é a inflamação e um de seus principais sintomas é o distúrbio de equilíbrio. Você vai marcar qual é a alternativa que tem a estrutura afetada pela labirintite, né? A gente na aula de audição falou sobre isso, né? Nós falamos qual era a estrutura, né, responsável, qual era a estrutura da orelha que sofria com a labirintite, que é a inflamação de qual parte da orelha, né? Então você olhe lá direitinho para você saber qual é a estrutura afetada. No caso aqui, já de antemão, já digo para vocês, né, que é o sistema auditivo, é a nossa audição. Então você vai pesquisar lá na aula, na orelha, qual é a região afetada pela labirintite, tá certo? Bom, gente, era isso, tá certo? Foram 10 questõezinhas, mas bem tranquilas. Todas as questões vocês viram, todo o conteúdo foi visto com vocês. Só beber minha aguinha aqui. Toda a parte do sistema sensorial, todos os 5 sentidos a gente estudou, tá? Então não tem nenhuma questão que você não tenha visto. Ah, essa questão aqui a gente não estudou. Não, não tem isso. Todas as questões foram trabalhadas, né, nas aulas, todas elas eu gravei aula para vocês, então nesse caso aqui nenhuma questão foi anulada, tá? Porque às vezes acontece, teve turma que aconteceu, por exemplo, de eu ter que anular alguma questão porque não deu tempo de ver o conteúdo todo. No caso de vocês a gente conseguiu ver todo o sistema sensorial e inclusive adiantamos, né? Já vimos até o sistema respiratório, só que o sistema respiratório só vai ficar já para o outro TD, né? Para o outro assunto, tá bom? Então dá para vocês responderem todas as questões tranquilamente. Pessoal, qualquer dúvida vocês coloquem lá no Classroom, tá? Mande lá no Classroom qualquer dúvida que você possa ter. Não posso lhe dar resposta, mas posso lhe ajudar a responder alguma dúvida que você possa ter sobre algum item, tá bom? Então até a próxima e fiquem com Deus.